Amigas, bom dia, amigos, mais um dia aqui para falarmos da palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro, estamos aqui para falar de duas grandes mulheres, mais uma vez contando uma história linda de amor, que é de Sara e de Rebeca. Não as duas em conjunto, mas a história de cada um em separado. Mais uma vez, uma nora e uma sogra. Eu não sei de onde surgiram as anedotas, as piadas de sogra, nem sei por que surgiram, mas diante da palavra de Deus nós vemos que umas lindas histórias de amor, lindas histórias de convívio, de afeição entre nora e sogra. Na palavra de Deus eu não estou me lembrando, mas eu acho que não há nenhuma história triste, difícil, de relacionamento entre nora e sogra. É um caso a pesquisar, que eu quero pesquisar sobre isso. Se alguém souber, pode me dizer também. Eu não sei, na verdade, não sei se há na Bíblia alguma história de conflito, de dificuldade entre nora e sogra. Entre genro e sogro já vi, mas entre nora e sogra eu não me lembro. Mas eu sei que Sara e Rebeca foram sogra e nora, e todas duas tiveram grandes bênçãos de Deus. Hoje, um dia especial, aniversário do meu marido, Clemente Vasconcelos, e vamos desejar a ele parabéns para você nesta data querida. Que Deus abençoe, que tem muitas felicidades junto comigo, para a gente ficar rindo bastante, tá bem? Então vamos falar aqui sobre a história de Sara. Quem foi Sara? Sara foi mulher de Abraão. Né? Quem foi Sara? Ela foi esposa de Abraão, ela foi mãe de Isaac, né? A Sara, o que ela fez? Ela deixou para trás uma vida confortável, uma vida boa por causa de uma promessa de Deus. Quantos servos e servas, quantos missionários, pastores, padres, bispos, sacerdotes, até mesmo o Papa, seja qual líder espiritual for, qual liderança que a sua igreja tem, nós vemos que muitos deles, não são todos, mas muitos deles deixam o conforto de sua casa, deixam o conforto da sua parentela para poder ter uma vida difícil nos campos de missões, né? Nós vemos muitos missionários que vêm para a Europa, ou que vão para a África, ou que vão para o Brasil. Nós sabemos que, apesar de Brasil ser um país quase, em maior parte são cristãos evangélicos, mas ainda assim precisa de missionários, porque muitas vezes nós achamos que fazer missão é só sair fora da nossa terra, mas não, dentro da nossa própria terra nós podemos fazer missão, né? Nós estamos aqui, eu estou fazendo missão, mas o meu marido é da terra e também está fazendo missão. Então missão é cumprir o mandato de Deus, independente do lugar onde você está. Se você vai para a África, você vai para Porto Santo, você vai para Madeira, você vai para Minas Gerais, missão é cumprir o mandado de Deus, cumprir a vontade de Deus. Bem-vindo, nosso amado querido irmão Jerônimo de França, que Deus te abençoe com a sua esposa. Então, Sara, ela tinha o conforto da sua casa, da sua família, provavelmente tinha riqueza, tinha bens, tinha gado, tinha terra, e ela saiu porque Deus assim prometeu, Deus assim quis que cumprisse na vida dela todo o seu projeto. Então, ela morava em Ur, né? E Deus falou com Abraão: você será pai de uma grande nação. Sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua terra e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Então, Deus tinha feito a Abraão essa promessa, né? Sai de Ur. Vamos sair de Ur. Eu não sei o significado de Ur, mas podemos ver ainda o significado de Ur. Mas Deus falou assim: eu vou te abençoar. Você será pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar na terra que você for. Você vai prosperar. Mas ele não falou de bens materiais. Ele falou de gasto de dinheiro. Pai de uma grande nação. Imagina o gasto de dinheiro que Abraão teve. Tanto de filhos e netos e noras, né? Mas ele não tinha medo. Aliás, eu acho que na realidade eles foram, mas não acreditaram bem, porque Sara, nessa altura, quando Deus fez essa promessa para Sara, Sara tinha 60 anos e Abraão tinha 70. Eles já eram casados. Então Sara tinha 60 e Abraão 70. Provavelmente
Eles acharam que Deus estava fazendo uma pegadinha com eles, estava brincando. Como é que eu vou ser pai ou mãe de uma grande nação da idade que eu sou, né? Então Sara, mas ela não importou se Deus estava brincando ou se qual o tipo de promessa, se aquela promessa seria evangelística ou não, mas ela cumpriu aquilo que Deus falou, a ordem que Deus deu. Sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua terra. Quantas vezes Deus tem nos chamado, quantas vezes Deus tem chamado você para sair do meio da tua parentela? Quantas vezes os seus parentes, a sua família tem te impedido de conhecer Jesus? Quantas vezes a sua família tem te impedido de cumprir as promessas de Deus? Quantas vezes você tem um chamado, mas você não vai porque a sua família te impede? E hoje Deus está dizendo para você, sai do meio da tua parentela, tapa os seus ouvidos e vai em busca da minha direção. Vai em direção à promessa que eu te fiz, porque eu te farei pai de uma grande nação, eu te farei mãe de uma grande nação. E é essa a promessa de Deus para você que está me ouvindo hoje. Se seu pai está te impedindo de servir, se sua mãe está te impedindo de servir, se a sua esposa está te impedindo de servir, se o seu marido está te impedindo de servir, sai do meio deles. Deus não falou para separar, para brigar, para ficar de mal, não. Ele falou para você ser único, para você não dar ouvidos, para você ter a salvação individual. Eu vou ser salva, mas o meu marido ele tem que buscar a salvação dele. Ou o meu marido vai ser salvo, mas eu tenho que buscar a minha salvação. Quando Jesus voltar e chamar o nome do meu marido, ele não vai me agarrar pela mão e levar-me. Eu vou ter que ir pelo chamado do meu nome. Ontem nós falamos sobre isso no culto. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Tem um hino que fala isso. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. E Jesus pode chamar o seu nome. Deixe de ouvir aquilo que o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho tem a dizer sobre a sua crença, sobre a sua fé. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando para você separar do seu marido, eu não estou falando para você abandonar seu pai, eu não estou falando para você abandonar seu filho, eu estou falando que Jesus tem promessa para a sua vida e muitas vezes você deixa de receber a sua bênção porque você está valorizando as coisas domésticas. Olhando para trás como a mulher de Ló. Aqui Sara, ela seguiu o seu marido. Se Deus tinha promessa para o marido dela, Deus tinha promessa para ela. E os dois juntos travaram uma grande batalha em busca daquilo que Deus tinha prometido. E olha que não é fácil. Um casal de 60, 70 anos tomar uma decisão. E muitas vezes nós evangelizamos alguém, ou às vezes uma pessoa de certa idade. Ah, eu nasci nessa religião. Ah, meu pai era dessa religião. Em primeiro lugar, nós não estamos convidando ninguém para mudar de religião e não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos pregando Jesus. Você precisa aceitar Jesus, mudar de vida. Porque há muitas pessoas na minha religião que também não vão para o céu. Que vivem na vida dissoluta e que aceitaram Jesus, mas não se converteram. Não mudaram de posição. Então, Sara ali viveu uma vida nômade com Abraão, correndo perigos. Ela era uma mulher bonita, uma mulher viçosa, podia ser sequestrada, estrupada. Sara passou por muitos aflitos, às vezes sem água para beber, sem comida, mas ela seguia as orientações de Deus. Isso que nós estamos falando está em Gênesis 12, de 1 a 5, e Gênesis 12, de 10 a 15. Então, todo o capítulo 12 está contando a história e a trajetória de Sara e de Abraão. Então, durante muitos anos, Sara não teve filhos. Isso foi quando Sara tinha 60 anos e Sara, quando teve filhos, já tinha 90. Então, eles viveram 30 anos de um lado para o outro, seguindo as promessas de Deus. Muitas vezes Deus promete algo para nós e nós queremos para ontem ou amanhã. Sara e Abraão, eles andaram atrás da promessa deles durante 30 anos. Quantos anos você está esperando uma bênção? E acha que é muito tempo. Sara e Abraão esperaram 30 anos. Mas Deus tinha prometido abençoar a descendência de Abraão.
Deus prometeu a Abraão abençoar a sua parentela, o seu povo. E Abraão não tinha filhos. Isso era mais difícil, muito mais difícil. É a mesma coisa de chegar em Minas Gerais e falar para alguém assim, olha, você vai atravessar o mar, você vai sair de Patinga e vai atravessar o mar até Colatina. Como? Não há mar em Minas Gerais. Mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus não abrir o mar, ele vai te fazer andar por sobre as águas. Mas a promessa de Deus é real na sua vida. Então, no devido tempo, Deus confirmou que Sara teria um filho de Abraão. E ela teve esse filho quando tinha passado muito da idade de ser mãe. Minha querida Lourdes, seja bem-vinda. Então, Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos quando Sara engravidou, quando Sara teve Isaac, o nome escolhido para o filho de Sara e de Abraão, o filho da promessa, que levou 30 anos para nascer. Uma gravidez de 30 anos. Por isso, sempre é tempo de esperar. O milagre de Deus não há tempo. Para Deus não há tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o que nós podemos aprender com Sara? O exemplo de Sara, ela nos ensina que podemos confiar em Deus, independente do tempo, porque Ele cumpre sempre as suas promessas, mesmo que elas pareçam ser impossíveis, mesmo que pareça que não vai acontecer. É um exemplo de uma esposa saliente, que dá importância ao seu casamento, que respeita o seu marido, que os dois juntos caminham junto. É muito importante o casal caminhar junto, na mesma direção, na mesma busca, na mesma promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não desista. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Temos ainda um pouquinho de tempo e eu quero falar sobre Rebeca. Rebeca foi nora de Sara, nora de Abraão, esposa de Isaac. Então, Rebeca, ela foi esposa de Isaac e mãe de 2 filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Nessa história de Jacó, nós vemos um genro e um sogro se pegando, mas nas histórias de sogra eu ainda não vi. Se alguém souber que tem na Bíblia, fala aí para mim, porque eu preciso saber. Então, quem foi Rebeca? Ela foi esposa de Isaac, mãe de Jacó, mãe de Esaú. Todo mundo sabe a história de Jacó e Esaú, aqueles 2 gêmeos que brigaram no ventre, que um queria nascer, o outro queria ser primogênito, e acabando, olha, depois vamos contar essa história ainda. Então, o que Rebeca fez? Rebeca era uma serva, que estava ali pegando água, né? Ela queria sempre também fazer a vontade de Deus, e ela estava ali tirando água no poço, quando um dos empregados de Abraão foi à procura da esposa para Isaac. Era assim que funcionava. Então, Abraão mandou que um dos seus empregados fosse à procura de uma esposa para Isaac. E aquele servo de Abraão, sabia as características. Ele sabia quem que ele ia encontrar. Ele tinha o Espírito Santo que direcionava a vida dele. Então, enquanto Rebeca estava no poço a tirar água, esse senhor chegou, né, perto do poço e pediu a Rebeca que tirasse água. Isso lembra muito a história de Jesus, né? Quando chegou no poço ali e pediu a samaritana água para beber. É um exemplo típico do Senhor Jesus aqui, Rebeca e o seu mordomo, né? Jesus é nosso mordomo, aquele que faz as nossas vontades, aquele que cuida de nós, né? Isso nós estamos falando em Gênesis 24, 15 a 20, a história de Rebeca, a história de Isaac. Aquele homem era um servo de Abraão. Abraão tipifica Deus, né? E aquele homem tipificava o Espírito Santo de Deus, aquele que nos conhece, aquele que identifica a noiva. Quem é que identifica a noiva? Quem é a noiva de Jesus? É a igreja. Rebeca simboliza a igreja, né? Aquela que busca água, aquela que tira água, aquela que te dá água. E ela não dá água só para o servo, ela dá água para os seus empregados, para os seus animais. A igreja, ela precisa estar firmada, ela precisa ter capacidade para abraçar, para receber, para cuidar, para tratar bem, né? Então, aquele homem encontrou, né, aquela esposa para Isaac, filho de Abraão. Então, ele tinha orado a Deus, pedindo a sua bênção. Ele tinha orado a Deus que desse a ele um sinal. Como é que ele ia saber quem era a esposa de Isaac? Como é que ele ia saber quem é que identificar? Naquela época existem muitas mulheres
e mulheres bonitas, prendadas, servas do povo, ali do povo de Deus, né? Então, quando aquele servo, né, viu Rebeca, viu que Rebeca era dirigente, hospitaleira, ele percebeu que a sua oração estava a ser respondida e que Deus estava a indicar para ele quem era a esposa de Isaac. Então, Deus deu um sinal para ele, ele entendeu através do Espírito Santo de Deus que aquela seria a esposa escolhida. E somente o Espírito Santo pode identificar a esposa escolhida. Há muitas igrejas, há muitas religiões, não é A, B ou C, não. Deus não vai vir buscar uma igreja, uma religião. Deus vai vir buscar um povo escolhido. Deus vai vir buscar a sua noiva. E você precisa se identificar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa se identificar com você. O que eu tenho feito para ser igreja? O que eu tenho feito para ser noiva? O que eu tenho feito para ser escolhida? Qual é a minha posição diante de Deus? O Espírito Santo de Deus está identificando comigo? Então, Rebeca era a escolhida de Isaac. Aquele homem teve ali, na hora que chegou naquele poço, a identificação com Rebeca. Então, quando Rebeca ficou a saber qual era o objetivo daquele homem, ela concordou imediatamente em ir com ele e se casar com Isaac. Olha que decisão difícil, mas ela tinha o discernimento. Ela tinha o discernimento, né? E mais tarde, Rebeca tornou-se mãe dos gêmeos Jacó e Esaú, né? Aqui nós não vamos entrar na história da gravidez, nem da história dos gêmeos, porque é uma história linda, mas nós sabemos que Rebeca recebeu a bênção, né? Ela deu os passos necessários para assegurar que a bênção fosse dada a Jacó em harmonia com o que sabia de ser a vontade de Deus. Então ali começa a história de Israel. Né? Jacó significa Israel, um povo santo, um povo escolhido. Você é Israel de Deus, você é um povo santo, você é uma mulher santa, um homem santo, escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus. O que nós podemos aprender com Rebeca? Rebeca era modesta, diligente, hospitaleira, qualidades que ajudaram a ser bem-sucedida como esposa, como mãe e como serva, como adoradora de Deus. Você como esposa, como mãe, como serva, como servo, como adorador de Deus, você tem a função de encaixar no projeto, estar no projeto, viver no projeto, não desligar do projeto, porque Deus tem projeto para a sua vida. E Ele ama a sua vida e Ele quer realizar. Ai, mas 30 anos, eu com 60 anos, esperei 30 anos para engravidar. Engravido, que gravidez difícil, gêmeos. Ai, os dois gêmeos brigando. Olha, que confusão. Não tem nada disso. Quem esperou 30 anos para engravidar foi Sara e quem teve gêmeos foi Rebeca. Ah, te peguei, né? Muitas vezes a nossa história se confunde com as histórias dos personagens bíblicos, que são personagens reais. Eu posso ser Sara, eu posso ser Rebeca ao mesmo tempo. E o que eu não posso ser é a mulher de Ló. O que eu não posso ser é olhar para trás e virar uma estátua de sal. Eu preciso ser dinâmica e estar encaixada no projeto de Deus. Nosso tempo já está terminando. Nosso tempo já terminou. Eu quero que Deus abençoe a sua vida para que você esteja no projeto de Deus, independente do tempo que demorar, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, você pode esperar. A promessa vai se cumprir. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas. Cumpra, Senhor, em nós a sua promessa. Abençoe o irmão Jerônimo, a sua esposa, os seus filhos. Abençoe o meu marido nesse dia de aniversário. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Livra-nos do mal e ensina-nos, Senhor, a esperar pela tua promessa. Abençoa também a vida da Lourdes, toma diante do Senhor. Opera um milagre sobre cada lar, sobre cada casa. Que possamos, ó Deus, ouvir mais o Espírito Santo de Deus e menos as pessoas. Se conosco em nome de Jesus. Não esqueça, você é impressão digital de Deus. E Deus tem o melhor para a sua vida. Amanhã continuamos e vamos continuar até o final do mês falando sobre as mulheres de Deus. Apareceram tantas mulheres aqui e às vezes um manda mensagem, fala sobre fulano, fala sobre fulano. E eu falei, tá bem, vou falar. Então, olha, eu ia falar só sobre 5, 6, mas já vão aí para acho que 14 ou 16, não tenho bem certeza. Quase todo dia eu recebo mensagem. Fala sobre fulano. Vamos tentar falar sobre todas as mulheres
pelo menos agora as boas. Eu tava falando sobre as más, mas o pessoal não gostou muito não. Querem ouvir coisas boas, mas a vida também tem coisas más, né? Mas tudo bem. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.